A CPI ela se mostrou necessária porque, infelizmente, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, não agiu bem, não atendeu bem às demandas da pandemia. Para quem enfim, pode estar nos acompanhando e não tem tanta familiaridade, o parlamento tem duas funções básicas. A primeira delas, legislar, é evidente, e a gente vem legislando muito ao longo desse um ano e pouquinho de pandemia, criação de auxílio emergencial, os programas de proteção ao emprego, a liberação do orçamento de guerra, enfim, tudo isso passou pelo Legislativo, com iniciativa própria ou através de iniciativa do Executivo, mas também a gente tem a função de fiscalizar. O Senado vem com a comissão de acompanhamento já há algum tempo. Essa comissão fez um trabalho interessante, mas ela não conta com as ferramentas de investigação. E a gente percebe que existe uma série de informações e talvez fatos que possam resultar em crime ou em algum tipo de ilícito administrativo e que a gente não conseguia chegar através da comissão de acompanhamento. Então, apresentamos o pedido de CPI. Esse pedido de CPI, imagino que ele tenha sido formulado lá em final de janeiro, início de fevereiro. Foi apresentado com todos os requisitos constitucionais e, por algum motivo incompreensível, o presidente da casa, o senador Rodrigo Pacheco, apesar de ser um cara que tem uma formação sólida na área do direito, não fez a instalação, não fez a leitura. No momento que a gente constatou que isso não ia acontecer, que ele não faria a leitura, ele estava criando um requisito que não existe na Constituição, que seria um juízo de valor dele, presidente, de quando ler, de quando instalar. A gente fez a provocação ao Supremo, né? A gente preparou a peça, o senador Jorge Cajuru assinou comigo essa petição ao Supremo, e o ministro Barroso fez a determinação liminar, depois confirmada pelo plenário do Supremo, de que sim, deveria ser instalada imediatamente a CPI. Uma CPI dessa natureza tem duas funções muito claras. A primeira delas é identificar os erros que foram cometidos. E seguramente foram cometidos muitos erros nas três instâncias de poder, federal, estadual e municipal. Mas também induzir respostas mais positivas do governo. É muito claro nesses 2 anos de governo Bolsonaro que é um governo que só trabalha por pressão. É um governo reativo. É um governo que dificilmente propõe ou se prepara para o futuro. Então, com a CPI, a gente provavelmente vai conseguir que o governo trabalhe de uma forma ainda mais rápida, mais focada, mais respeitosa com aquilo que a ciência determina. O que foi feito até agora sem CPI está longe de ser eficiente e qualificado. Está longe. Tentar atribuir à CPI um resultado de ineficiência, quando você tem já esse retrato da realidade, é no limite do absurdo, né? Para tentar usar uma expressão mais leve. Mesmo o governo mais incompetente do mundo vai ter condições de prestar esclarecimentos, prestar eventuais depoimentos e continuar trabalhando. Não faz nenhum sentido você ter esse tipo de postura. Mas eu entendo porque é natural, nenhum governo gosta de CPIs. Mas ainda quando esse governo tem fortes indícios de erros graves cometidos ao longo da gestão. Então faz parte da resistência, faz parte da narrativa que é construída, a gente vive hoje sempre guerras de narrativas, mas na realidade a CPI não vai piorar o atendimento à população. Só o que ela pode fazer é melhorar esse atendimento. A questão da relatoria com o senador Renan Calheiros, ela exige um passo atrás, né, para a gente poder falar sobre isso de uma forma bem objetiva. Acho que foi inclusive num evento rápido, se não tenho certeza. O ex-ministro Nelson Jobim usou uma frase que para mim serve bastante. No parlamento você não escolhe seu interlocutor, quem escolhe é o povo. Então, o povo de Alagoas, particularmente, escolheu Renan Calheiros, Fernando Collor e Rodrigo Cunha, que, se eu não estiver enganado, é líder RAPS. É claro que eu prefiro e tenho muito mais simpatia pelo Rodrigo, que tem uma forma de atuação mais próxima da minha. Mas os outros dois parlamentares têm a mesma legitimidade. Então, o senador Renan Calheiros foi indicado pela maior bancada da casa, pelo MDB. Uma vez indicado, é muito difícil reverter essa situação. Não faz muito sentido você gastar energia nisso, quando você deve gastar energia num bom plano de trabalho e na efetividade do serviço que a CPI vai prestar. Então, eu acho profundamente improvável que você tenha mudança no quadro, né? A gente percebe que o governo tem problemas na articulação política, tem muita dificuldade de articulação. Essa articulação, às vezes, é no limite do infantil, porque com os nomes anunciados, com as pessoas dando entrevistas, você imaginar que vai tirar um senador que tem lá, sei lá, seus 40 anos de atividade pública e um lastro político imenso é muito, muito equivocado, não acontece. Então, eu acredito que a gente tem hoje uma maioria sólida de independentes nessa CPI, que reproduz mais ou menos o quadro que você tem entre os 81 senadores, a base do governo é muito pequena. Isso vai fazer com que os trabalhos funcionem apesar da resistência do governo.
Eu, particularmente, sou um defensor da inclusão de estados e municípios naquilo que tem a ligação com o fato principal. O fato principal é a ação e ou omissão do governo federal, em particular na situação de Manaus. Como é que eu vou fazer essa apuração sem ouvir o governador do estado, o prefeito de Manaus? Porque a narrativa do governo federal ela é simples, ela é bem básica. Fiz o que eu podia, mandei o dinheiro para lá. Se faltou oxigênio, se faltou insumos, foi porque o governador ou o prefeito não fizeram o seu trabalho. Então, eu preciso ouvir essas pessoas. E preciso ouvir também no momento em que surgir alguma situação que tenha repercussão nacional e que tenha ligação com essa questão da ação ou omissão do governo federal. O que não pode fazer a CPI? Não pode, por limitação constitucional e regimental. Ela não pode sair pinçando casos de cidades ou de estados sem nenhuma vinculação com o fato principal e tentar levar isso para a CPI. A gente já prevê que você vai ter tentativas, especialmente dos governistas, para gerar uma dificuldade no trabalho e apresentar requerimentos desse formato, pinçados. Tentar fazer ouvir todos os prefeitos do Brasil, tentar fazer ouvir todos os governadores. Não há necessidade disso. Quando você tem uma situação dessa gravidade, é absolutamente indispensável você ter liderança no processo de reação. O Brasil fez uma escolha que, no primeiro momento, era um erro, claro, mas justificável, no primeiro momento, que foi uma aposta no sentido de que seria só mais uma pandemia ou epidemia de baixo impacto, né? Isso foi verbalizado pelo presidente da República, por alguns de seus assessores, por diversas vezes, né? É a história da gripezinha, é a história de que seriam apenas 500, 800 mortos, é a história de que naturalmente as coisas iriam se resolver e o Brasil não podia parar. Muito rapidamente, os países que tinham cometido esse erro de avaliação inicial corrigiram seus rumos. Principalmente, você pode pegar o exemplo da Inglaterra, né? Mas outros, Suécia, enfim, vários que tinham pensado desse jeito, revisaram rapidamente. O Brasil não. O Brasil continuou persistindo nessa teoria absolutamente equivocada, que seria possível ter imunidade de rebanho natural enfrentando um vírus altamente transmissível e com um grau de letalidade significativo. Já no início, você tinha especialistas apontando esse erro de contenção. Ainda que os números não se confirmem, tinha gente que falava em 1 milhão de mortos. Se continuarmos no ritmo que a gente está, sim, a gente vai chegar em 1 milhão de mortos. A gente já está em 400 mil mortos. Não é um erro de uma pessoa só, e nem é um erro só. Você tem uma sequência de erros. Um dos pontos que a gente quer jogar uma luz para poder analisar, numa linha do que a Mônica De Bolle tem falado bastante em alguns artigos, em algumas colunas, o quanto a política econômica do governo impactou também na questão da pandemia. Porque se eu tenho a compreensão de que é preciso reduzir contágio, eu preciso reduzir circulação de pessoas, eu preciso de políticas econômicas que vão nesse sentido. Eu preciso das 3 coisas funcionando em conjunto: saúde, comunicação e economia, para criar um cinturão de proteção para as pessoas que permita que elas fiquem em casa o máximo que puder. E se precisarem sair de casa, elas estejam protegidas com o básico, com a máscara de boa qualidade, álcool, enfim, postos para poder fazer a higiene básica das mãos. Isso não aconteceu de forma coordenada, isso aconteceu isoladamente. E a gente teve atrasos pontuais na política econômica que impactaram muito. E foram atrasos que aconteceram por escolha do governo. Então, o governo demorou a conceder o auxílio emergencial. Quando o período do auxílio se encerrou, o governo demorou novamente a retomar esse auxílio emergencial. A gente ficou quase 4 meses sem auxílio, agora no ano 2021. E quando você vai ver, isso coincide muito fortemente com a curva de contaminação. Porque as pessoas estavam recebendo R$600 para ficar em casa, entre aspas, e passaram a ter 0. E se passou o mês de janeiro, o mês de fevereiro, o mês de março. É claro que essas pessoas precisaram ir para a rua. É claro que elas precisaram buscar a sobrevivência. E isso também certamente contribuiu para a elevação da onda de contaminados. Então, a gente tem que ter essa clareza de mapear esses erros todos, sem uma ansiedade de punição, sem uma ansiedade de ter proveito político disso, mas a gente precisa mapear claramente para que o Brasil não volte a errar dessa forma, talvez fortalecendo alguns mecanismos legislativos. O gestor brasileiro, em grande parte, ele tem a impressão de que foi eleito rei. Ele ganhou uma eleição e ele acha que pode fazer o que ele quer. Quando você fala de prefeitos, você tem aquele antagonismo já clássico com o Ministério Público, e a sensação de limite chega logo.
mas para o presidente da República, não. O presidente da República realmente tem a percepção de um poder quase que ilimitado. E não é assim, a gestão pública tem parâmetros constitucionais. A gente tem um governo que usa a mentira como método, né? Isso, infelizmente, é um fato. Como eu disse, uma ligação muito grande com as correntes de redes sociais, uma base radicalizada, uma base que é fomentada à base de mentira mesmo, desinformação. Então, a gente tem uma coisa simples, como essa decisão do ministro Barroso, depois confirmada pelo Supremo, para tirar do governo federal. Vamos falar do Senado. Eu tenho vários senadores que continuam repetindo que foi uma intervenção indevida, que foi um abuso do ministro Barroso, que foi um abuso do Supremo. É um desconhecimento da Constituição. O Brasil é um país esquisito. O Brasil é um país onde as pessoas querem fazer leis sem estudar as leis. Deve ser o único do mundo. Porque é muito claro que a Constituição prevê esse equilíbrio entre os poderes, essa possibilidade de intervenção para retomar a regra do jogo. E a regra do jogo, no caso, obrigava a instalação da CPI e a regra do jogo estava sendo descumprida. Quando a regra do jogo é descumprida, você procura o judiciário. Nessa questão de estados, municípios, União, as competências compartilhadas no tocante à saúde, o que o Supremo fez foi interpretar sistematicamente o que já está posto, né? Esses entes federados, eles compartilham responsabilidades, né? E o que naquele momento surgia era uma perspectiva de um governador ou um prefeito determinar uma medida e o governo federal desfazer essa medida. Então se criou, pela interpretação, uma regra mais clara. Você pode adotar nos estados e municípios ações que sejam mais duras do que a do federal, não o contrário. Você não pode ignorar uma restrição federal e flexibilizar só na sua cidade. Isso permitiu que a gente tivesse algumas ações bastante efetivas na base, e foi importante, mas serviu também de adubo para essa proliferação de teorias conspiratórias, onde o presidente se coloca sempre como a vítima do sistema, né? Isso está na base da narrativa do Bolsonaro, né? O Bolsonaro foi eleito e ele faz um governo antissistema, um governo que combate o sistema o tempo inteiro. Só que ele só combate o sistema nas redes sociais. Na vida real, centrão, parceria com alguns ministros do Supremo, destruição da Lava Jato. Esse é um governo que serve ao sistema, mas ele tem uma fachada, uma proteção de tela para aqueles mais antigos, né, que é de combate ao sistema total. Bolsonaro só não mudou o Brasil ainda porque a gente não deixa. E por isso ele alega, insinua várias vezes que ele precisa de medidas de força para poder fazer a mudança que ele prometeu. É uma mentira, mais uma mentira. Mas uma mentira que tem impacto na sociedade. E esse impacto não é só fruto da eficiente máquina de propaganda bolsonarista. Eles têm uma máquina digital muito boa, a melhor hoje em atuação no Brasil. É também consequência das falhas do próprio sistema, né? A gente tem um Congresso Nacional que não apura o mínimo de infrações éticas dos seus membros. Um Congresso Nacional que gasta muito dinheiro e produz pouco. Nós temos um Supremo Tribunal Federal que também gasta muito e que tem vários posicionamentos que são absolutamente contraditórios, né? É uma corte que muda de opinião de acordo com o advogado e o julgado, o processado. Então, tudo isso vai gerando na sociedade um descrédito muito grande. Esse descrédito é muito perigoso. É muito perigoso. Porque ele vai jogando água no moinho do autoritarismo, né? E que a gente viu e segue vendo em vários países, né? Essa constatação geral de que nada funciona. Se nada funciona, tem que jogar tudo fora. O Supremo tem problemas no seu funcionamento, né? O Supremo tem vários problemas. Mas é a principal instância, a maior instância da justiça brasileira. E você tem que entender esse sistema onde a gente trabalha e tentar utilizar as forças desse sistema de uma forma virtuosa. Então, sim, o Supremo tem tido atuação interessante para conter excessos e equívocos, né? Que é o papel dele, é o papel do Supremo. Mas ele vai além quando ele começa a atuar de uma forma claramente política, né? Nós temos vários ministros que são políticos partidários mesmo, e que atuam dessa forma em Brasília. Quem circula em Brasília sabe perfeitamente como é que as coisas são feitas, reuniões, jantares, enfim, como as coisas são desenvolvidas. Eu fui o primeiro subscritor da CPI da Lava Toga, né? Apresentei essa iniciativa no começo da legislatura. E naquele começo da legislatura era engraçado, porque a gente estava começando um trabalho e cada um mais ou menos apresentava o que queria fazer. Então, um queria participar
da Comissão de Infraestrutura, porque, enfim, tinha interesse em obras do seu estado, enfim, educação. Eu digo, ok, eu quero fazer isso tudo, mas eu quero apresentar uma CPI para apurar a conduta de ministros das cortes mais altas. A primeira versão que foi apresentada, ela tinha nomes de ministro do Supremo, do STJ e do Tribunal Superior do Trabalho. E ninguém entendia exatamente por que diabos ia fazer isso e se podia fazer isso, né? Porque o Supremo parece inatingível. A gente conseguiu em 2 oportunidades a quantidade de assinaturas, um fato determinado, e a CPI não foi instalada. E as pessoas perguntam, por que isso não foi para o mandato de segurança para instalar a CPI do lavatório? Digo, porque o judiciário não me daria essa segurança, muito remotamente. Dos 11 ministros, provavelmente 2 dariam. Os demais não dariam no Instituto de Autoproteção. É uma pauta, para mim, que é permanente. A gente tem que reformar o nosso judiciário, a gente tem que melhorar o nosso judiciário. É difícil você ter democracia funcionando se você não confia na justiça. Uma mudança muito interessante que está rodando e que, de repente, esse ano a gente consegue tração para colocar é o estabelecimento de novos critérios para a escolha do ministro do Supremo e de mandato. E não é uma jabuticaba. A maior parte dos países da Europa usa isso, né? 8 a 10 anos de mandato, uma escolha mais plural, né? Não concentrando tanto poder na figura do presidente da República. São coisas que ele vai tentar emplacar ao longo do ano e fazendo isso ao mesmo tempo que tem CPI, ao mesmo tempo que tem orçamento para tomar conta, porque o cara é contratado para ser senador ou deputado, não é para fazer uma coisa por vez. Você tem, se você estivesse em qualquer outro emprego, você está fazendo várias coisas simultaneamente. Na política parece que você só pode fazer uma por vez, senão para tudo. Então não pode ter CPI porque vai parar, não vai parar nada. Tem condição de trabalhar normalmente. E acho que a gente vai fazer esse enfrentamento das várias frentes que o Brasil tem, caminhando já para um período eleitoral, que a gente sabe que é difícil, mas acredito que, diferente de outros anos, o Congresso vai continuar produzindo, porque a demanda está muito elevada. Eu não imagino que a gente vai conseguir sobreviver até o final do ano sem a reedição do auxílio emergencial. Isso foi falado nesse processo todo que a gente teve, um orçamento inexequível, de uma PEC que seria emergencial, mas que virou um mero arranjo. Essa etapa de construção e estabilização de políticas públicas está num momento muito ruim. Muito ruim. A capacidade de formulação do governo parece que nunca foi tão boa, parece esgotada. A capacidade de articulação política, que também sempre foi muito fraca, está pior ainda. Se fez uma opção caríssima para o Brasil de comprar uma base, e quando eu falo comprar uma base, eu não estou falando de corrupção propriamente dita, né? A corrupção na veia, mensalão. A gente está falando do maior conjunto de emendas destinadas oficial ou oficiosamente a parlamentares da história do Brasil. O volume de recursos que vai ser destinado para a distribuição dos parlamentares é inédito na história. Isso tem vinculação direta com escolhas políticas do governo. Isso impacta em você ter políticas públicas absolutamente equivocadas ou insustentáveis. Ontem a gente teve que votar um PLN, que é um projeto de ajuste de orçamento. Votamos de forma simbólica, né, porque, enfim, o trator do governo funcionou nesse momento, para emendar o orçamento que foi aprovado com atraso de meses e que era um orçamento absurdamente inexequível. E o que nós aprovamos ontem é tão ruim quanto, porque a gente aprovou para o governo a autorização de suspender, para poder manter intacto aquele volume de verbas para o Centrão, 16,5 bilhões de reais. O governo hoje pode, por decreto, suspender programas, suspender funcionamento de órgãos, remanejar recursos, pelo menos nesse ano. E se colocou como intocáveis justamente as emendas parlamentares e programas que não estão vinculados diretamente ao atendimento à pandemia, como o antigo Minha Casa Minha Vida, que agora é Casa Verde e Amarela. Onde é que isso está ligado com o combate à pandemia? Não tem ligação nenhuma. Mas é muito bom, sob o ponto de vista do ano eleitoral, eu poder inaugurar 500 casas, 1.000 casas na base eleitoral. Na medida que a gente vai ter a conclusão da primeira rodada de vacinas dos Estados Unidos, que já está, prevista para final de maio, todos aqueles fornecedores vão estar aptos a liberar um volume maior de vacinas para o Brasil. E a gente sabe, a gente tem o SUS,
e a gente sabe fazer vacinação. Então, acho que vai acelerar muito, né? Vai acelerar muito esse trabalho. Não acho que a demanda por respostas vai desaparecer. Acho que a gente quer e precisa saber o que fez com que o Brasil acumulasse tantos mortos. E daqui digamos, 90 dias, que a gente vai ter um processo de população vacinada num volume maior, permitindo uma retomada econômica, a gente vai ter ultrapassado a barreira de 500 mil de mortos.